Tudo jóia. Tudo jóia? Minha internet hoje está um pouco instável, mas eu acho que vai dar aqui para aula, deu uma melhorada. Vocês estão me ouvindo bem? Alô, 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 estão me ouvindo bem? Ok, beleza. Maravilha. Não consegui entrar de jeito nenhum. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se não vai cair, né? Peraí. Oi, Kelly. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Estão conseguindo ver aí direitinho? Um retorno sim. Ok. Beleza. Ok. Vamos tentar aqui então, beleza, gente? Olha só. A gente precisa trazer um pouquinho da história para vocês poderem. A gente acho que hoje a gente já fecha aí o pressuposto da psicossomática, né? Que é a psicanálise, uma vez que a gente precisa proporcionar o entendimento do meu querido aluno, inclusive sobre o tratamento da doença, onde ela vai então envolver o seu cliente ou o seu doente no seu próprio processo de cura. Então, eu gostaria de iniciar com o seguinte questionamento, né? Qual que é o critério epistêmico que faculta a psicanálise a realização das suas afirmações mais fundamentais sobre a possibilidade da cura através do seu método terapêutico? Então, trouxe um pouquinho da história, principalmente para os meus queridos alunos da fisioterapia e da enfermagem. Freud, né, em suas obras completas, tem uma série de conferências. E nessas lições, vamos dizer assim, o Freud ele traz um relato de como que a psicanálise ela foi descoberta e desenvolvida. E isso nos interessa para o entendimento da psicossomática. Por quê? Porque nós vamos propor futuramente, nas próximas aulas, a compreensão do adoecer e uma proposta de uma via contrária, que é da cura. Então, na primeira lição de Freud mesmo, ele nos dias ele nos fala e traz relatos lá sobre os seus estudos que ele fez com a histeria. Então, o que que acontece? As histéricas, lembra que eu terminei a última aula, né, falando sobre o exemplo da fibromialgia, estão lembrados? E aí eu recebi uma mensagem super bonitinha, professora, fale um pouquinho mais sobre histeria, porque a gente não estudou em tópicos, realmente, a gente não estudou em tópicos em psicanálise. Então, para vocês poderem entender um pouquinho sobre esse surgimento da psicanálise, ela teve início com os estudos de Freud sobre a histeria. Então, as histéricas, elas tinham variados sintomas físicos. Elas apresentavam, por exemplo, assim, paralisias, algumas condições orgânicas que os médicos, na sua maioria,
não encontravam a causa fisiológica, a causa orgânica para aquele sintoma ocorrer. Então, os médicos naquela época, eles viam os seus conhecimentos orgânicos, né, sobre o ser humano, serem insuficientes para poder explicar o acontecimento daquele sintoma. Dito isso, o que acontecia com esses médicos? Eles negavam qualquer tratamento às histéricas, porque eles acreditavam que os seus sintomas, eles eram resultados de fingimento. Mas, por sorte, nem todos os médicos negavam atenção a essas histéricas, mas não era a maioria do corpo médico, e entre eles estava lá Freud. Então, respondendo o questionamento que eu trouxe aí para vocês, né? Qual que é o critério epistêmico que faculta a psicanálise a realização das suas afirmações mais fundamentais sobre a possibilidade da cura? Nós temos que trazer, então, a um pouquinho da história. Por quê? Porque a história do surgimento da psicanálise traz também a sua fundamentação enquanto ciência. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente. Ou seja, nós não estamos falando de um conhecimento e de uma intervenção terapêutica sem eira nem beira, ou por mera opinião ou consideração às histéricas, né? Então, Freud, ele conta da sua experiência com Charcot, na França, que os dois, tanto Freud quanto Charcot, eles começaram a observar. Entrou? Entrou direitinho? Sim. Eles começaram a observar que por meio da hipnose seria possível eliminar ou produzir os sintomas histéricos em pessoas histéricas ou pessoas neuróticas, que seria o nosso entendimento sobre pessoas normais. Inclusive, trocar os sintomas entre essas pessoas. Contudo, queridos, a duração dessa eliminação dos sintomas era muito curta. O tempo era como se tivesse proporcionado para aquela pessoa uma cura ou uma eliminação do sintoma a curto prazo. Então, Charcot não as curava. A prática da hipnose no início da psicanálise não curava as histéricas, apenas eliminava momentaneamente, por um curto período de tempo, aquele sintoma. E pasmem, meus queridos alunos, isso coincide, por exemplo, com um acolhimento médico de um doente que dá para ele uma terapêutica medicamentosa, por exemplo, isso é muito comum na alopatia, ok? Que cala o sintoma momentaneamente num espaço muito curto de tempo. Que a pessoa ela toma o anti qualquer coisa, presta bem atenção. Mas quando esse doente ele não está envolvido no seu próprio processo de cura, esse sintoma ele faz o quê? Ele retorna e às vezes até mais intenso, porque a terapêutica medicamentosa, tal como a hipnose, ela silencia o sintoma por um espaço curto de tempo. Isso, guardem isso, tá? Há alguns históricos, mas nem por isso Charcot deixou de ter importância, viu? Nessa qualidade de conhecimento científico da psicanálise. Por quê? Porque através da hipnose foi possível mostrar
que a histeria, por exemplo, ela não era uma exclusividade da mulher, tá bom? Só que Charcot ele para por aí. E Freud avança porque ele estava preocupado não com uma eliminação temporária do sintoma, mas com a cura. Então ele falou assim: poxa, a gente precisa investigar aonde é que. Olha, eu falando, Freud falou, eu não estava lá, não, viu, gente? É só um jeitinho assim para dar aula, para ver se a gente conversa mais sobre a psicanálise, para isso não ser um fantasma na sua vida, tá bom? Mas então, veja quanto que Freud falou lá assim. Eu estava aqui pensando, ao invés de eu tratar e calar e silenciar somente o sintoma, e se eu procurar a causa do sintoma? Que eu acho que agora, talvez essa informação que eu vou trazer para vocês vai contribuir para o entendimento da última aula a partir da pergunta que me fizeram no WhatsApp. Ou seja, Freud é como se ele começasse a se perguntar para as histéricas por quê que você tem esse sintoma aí, que sobre um estado de hipnose, esse sintoma desaparece. Onde é que está essa causa? Que sob o estado de hipnose, a causa desaparece? A causa permanece lá? Como é que é isso? Então, começou a surgir essa teoria que para produzir a histeria, algum afeto teria se separado da sua representação real, experienciada pelo sujeito. É como se a ansiedade, o medo, e essa condição, Freud chamou de trauma, né? O trauma, a condição afetuosa, tivesse se separado da experiência de tristeza, da experiência que causou esse trauma. E aí ele ficou perguntando, ainda se perguntando, eu estava lá, né? Mentira, só que não. Como é que pode, então, um afeto se separar da sua representação, do seu acontecimento, da sua experiência, né? E como é que fica isso? Então, todas essas perguntas foram norteadoras para que Freud, então, trouxesse o inconsciente enquanto local dessa forma de afeto que tanto traumatizou aquele sujeito. Olha que interessante, né? Essa representação sem. Talvez a gente fale assim, eu terminei com fulano, né? Eu fui trocada, eu fui traída. Vamos pensar aqui coisas comuns do dia a dia. Isso não acontece com a gente, não, né? Porque a gente é fisioterapeuta, a gente é psicólogo, né? Assim que eu falo lá com meus alunos de psicologia, a gente é enfermeira, a gente não tem esse problema, né? Então, essa ruptura, para onde é que foi esse afeto? Será que o fato do meu colega de trabalho, por exemplo, ele ter falado assim, Carla, deixa isso para lá, né? Esquece isso, foi suficiente? Né? E o fato, por exemplo, de eu ter acordado com o meu nariz escorrendo, justamente no dia seguinte de eu ter levado um fora do meu namorado, ou eu ter descoberto uma traição, ou minha mãe ter me comparado com a minha irmã, e na linguagem que ela usou comigo, eu senti que eu sou preterida em relação ao outro, né? Será que é uma coincidência? Percebe? Então, essa investigação sobre essa representação da experiência, sem seu respectivo afeto, que a gente aprendeu desde pequeno a calar, a silenciar, a não se ressignificar, né? Será que isso não seria a fonte do sintoma histérico? Ou seja, aquele sintoma que não aparece nos exames de fotografia, né? Então, o que Freud percebeu? Eu preciso aprimorar esse meu método de acolhimento desse sujeito e
Ele chega, então, junto com Breuer, no método que se chama catarse, que, ou seja, que é um processo de cura emocional através da psicanálise, que ela foi defendida por Freud, tá? E por Breuer. E foi nessa catarse que eu pusei para vocês aí no meio, olha, que integrou os estudos sobre a hipnose, que já estavam sendo desenvolvidos por Breuer, e nas suas análises, eles começaram a investigar a influência das memórias do inconsciente no comportamento humano. Então, essa catarse, ela representa a cura de um paciente, que é alcançada através da expressão verbal de experiências traumáticas recalcadas. Então, não basta o médico ser a via única da cura do doente. É a partir de Breuer e da catarse que a medicina começa a pensar na necessidade de envolver o doente no seu próprio processo de cura através da fala. E isso vai sendo aprimorado, amadurecido por Freud através da sua técnica que ele denominou associação livre, como um caminho de ter acesso a esse inconsciente. Ora, se as coisas que vão parar lá no inconsciente são provenientes da censura, da repressão, do recalque, eu preciso desenvolver uma técnica que o meu cliente possa falar o que lhe vier à cabeça sem se preocupar com o que eu estou pensando a seu respeito. Eu preciso garantir que ele não está sendo julgado, que ele não está sendo censurado pelo médico e, no caso, o analista. E é daí que vem, gente, aquela imagem do analista que ele coloca, então, o seu paciente deitadinho lá no divã, para ele já estar numa postura fisiológica relaxada e, obviamente, a psicanálise amadureceu, meus alunos de psicologia sabem, mas não cabe agora nessa aula, mas na ocasião o analista ainda ficava de costas, olha, para o paciente, para ele sentir que ele não está sendo julgado, para que não haja uma espécie de contaminação involuntária, uma expressão desse julgamento involuntário a partir dessa linguagem corporal do analista. Então, Freud começa então a fazer a seguinte investigação terapêutica. Me fale, era assim que ele como é que fala? Provocava a fala, né? No seu paciente. Me fale o que lhe vier à cabeça. Sem se preocupar se isso faz sentido ou não, você está entendendo? Ou sem se preocupar com o que eu estou pensando a seu respeito. Me fale dos seus sonhos, por exemplo, sabe como? E assim, a grande maioria dos sintomas, ele começou a verificar que eram relatados através de cenas que às vezes não fazia sentido para o paciente que estava relatando, sabe? Ele falou, não sei nem por que eu estou lembrando disso, não sei nem por que eu lembrei disso agora, ou eu tive um sonho que eu não entendi muito bem, né? Então, ele começa a perceber que a linguagem do inconsciente, ela precisa encontrar primeiro um ambiente acolhedor, sem julgamento, e que somente quem traz essa linguagem tem os recursos necessários para
ressignificar ou interpretar a linguagem do inconsciente. Então, por exemplo, vocês terem uma noção, um exemplo, né, de uma paciente que ela não conseguia beber água, ela falava assim, o sintoma, então, era isso, né, que o relato da paciente lá em análise com Freud, ela trazia lá a seguinte questão, olha, qual que é o sintoma? Eu não consigo beber água, já tem muitas semanas. Ela só conseguia saciar sua sede com frutas e coisinhas mais aquosas, mas beber água, não. Então, sobre o estado de hipnose, ela lembrou de um cachorro que ela viu beber água e teve nojo. E ela não gostava da dona desse cachorro. Então, para manter aquela educação, né, para manter essa relação ainda sem nenhum atrito, ela foi e resolveu não comentar nada. Mas ela guardou aquilo ali para ela. Mas esse nojo, esse afeto envolvido na cena, foi o que? Reprimido. Foi o que? Recalcado. E quando o nojo ele é revivido junto à cena, o que acontece? Essa paciente ela para de beber água. Então é importante a gente ver como é que o trauma ele aparece de modo como se ele tivesse fragmentado na mente do sujeito, né? E essa parte essa parte esquecida, recalcada, né? Que Freud teve acesso nos seus primórdios da sua teoria através da hipnose. Mas ele pensou assim: ora, como é que eu vou trazer a cura? Eu preciso primeiro fortalecer o meu paciente para que ele tenha condições, recursos necessários para ter acesso a essa memória recalcada, para que então ele ressignifique o trauma, a causa do seu sintoma, e então o sintoma para de retornar. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, o trauma, eu pus isso aqui digitadinho, fica bem claro. Como ele é esquecido, ele gera um sintoma. Como ele é recalcado, não é isso? Ele gera um sintoma. E aí o sintoma é como se o passado tivesse ali, presente. Porque esse sentimento frágil, ele não deixa, meus amores, nunca de existir. Então, na psicossomática, você, enquanto fisioterapeuta, e nós vamos estudar a terapia morfoanalítica, que é a atuação do fisioterapeuta fazendo uso da cura através da fala, especificamente para fisioterapeutas, e na análise ou na psicoterapia, exercida aí pelos psicólogos, é como se você proporcionasse um diálogo sem julgamento ao doente que traz o sintoma ABC, ok? Para que ele possa falar, por exemplo, de como é que ele se sente ao adoecer. Então, de novo, para quem nunca leu esses textos aí de Freud, associação livre é uma forma de ter acesso ao inconsciente, à representação psíquica que o sujeito tem de si, é uma forma que o profissional de saúde tem de ouvir não só aquilo que é dito verbalmente, mas a gente pode incentivar a descrição dos sentimentos que aquele sintoma traz para o sujeito, para que então a gente faça com que o nosso paciente participe do seu próprio processo de cura, ok? Então, aqui um exemplo. Desculpa, gente.
Vamos lá, um exemplo da histeria. Então, a histeria, como Freud disse, ela se comporta como se a anatomia não existisse, ou como se não tomasse conhecimento dela. Então, os sintomas histéricos possuem um sentido e uma significação, sendo substitutivos de atos psíquicos normais. E tal sentido oculto coincide com a supressão dos sintomas. Isso aqui a gente falou na última aula. Como a psicanálise, ela funda-se na sexualidade, e ela trouxe o id enquanto local da representação psíquica de si, vocês estão lembrados? E antes da psicanálise, essa representação psíquica era fundada somente na anatomia. A partir da psicanálise, a histeria deixou de ser, então, um enigma médico, porque a gente passa, então, a considerar a existência humana não somente a partir da sua condição física, mas também a partir da sua condição emocional. Então, deixa o sujeito falar sobre aquilo que lhe é censurado no seu dia a dia, deixa ele falar sobre os seus erros, deixa ele falar sobre a sua sexualidade, deixa ele descrever as suas fantasias infantis, os seus pensamentos obscuros, os seus sonhos, as suas experiências de ansiedade, de rejeição, quando ele se entendeu enquanto alguém fracassado, sem valor, não é verdade? Então, isso é super importante. Então, a histeria, ela diz de um desejo, já que a psicanálise entende o sujeito enquanto um sujeito desejante, a histeria diz de um desejo não satisfeito, que provocou, então, um trauma, e então gerou um sintoma. Então, vejamos esse videozinho que eu fiz aqui para vocês. Olha só. Vocês estão vendo grande aí na casa de vocês? Tá tranquilo? Sim. Sim? Ok. Vamos lá. Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre histeria e insatisfação do desejo no contexto da psicanálise. O que é importante, o que a gente já vem conversando nas últimas aulas? O que significa um sintoma? A gente vem falando e caracterizando um sintoma como algo que revela um sujeito que se encontra em sofrimento, né? E o sintoma, ao mesmo tempo que ele revela que esse sujeito ele se encontra em sofrimento, o sintoma busca encobrir um conflito interno, um conflito que está reprimido, que se encontra no inconsciente. E o sintoma ele apareceu porque a satisfação do desejo ela não foi alcançada. Igual Garcia Rosa, ele nos fala que o sintoma é aquilo que está no lugar da palavra. O sintoma, ele representa uma falha no mecanismo de simbolização. E, como tal, é o responsável pela descontinuidade na história do sujeito. Então, o que seria ideal para esse sujeito que está em conflito, que está sofrendo? Ter uma experiência analítica, fazer uma terapia, porque a terapia, ela proporciona a esse sujeito um acesso mais amplo a esse aspecto de suas formações no inconsciente. Por quê? Porque o processo psicoterápico ele está pronto para auxiliar a pessoa a estar no mundo de uma forma menos sofrida, não é? Sem julgamento. A análise ela busca o autoconhecimento, ajuda as pessoas a suportar falhas, buracos, ajuda esse sujeito a identificar a causa do sofrimento, não é?
Através de quê? Através de uma escuta sem julgamento, que a psicanálise chama de escuta analítica aguçada, que proporciona sentido à fala desse sujeito, produzindo assim uma relação de transferência. Então, o objetivo da análise é o de rememorar o recalcado, trazer entendimento e racionalidade ao material inconsciente e fazer com que os afetos que causavam o sofrimento psíquico sejam revividos e elaborados no tempo presente. Em outras palavras, a proposta psicanalítica, né, dessa relação terapêutica, ela visa uma possibilidade do sujeito identificar-se com o seu sintoma, adquirindo certa mobilidade criativa em relação a ele. E foi aquilo que a gente chamou de dar para o nosso cliente uma possibilidade de ressignificar esse afeto que não foi atendido através do desejo não realizado, e então tratando a causa do sintoma para que esse sintoma desapareça. Ele deve ter alguma razão para falar assim, não acha? Sim, senhor, eu creio que sim. E já pensou qual pode ser essa razão? Eu pensei em uma. E qual é? Ele pode estar querendo afastar a Bonnie de mim. A senhora disse pelo divórcio? Não, senhor, isso talvez não. Mas talvez, se ele quiser que eu pense que estou ficando louca. É o que a senhora acha que ele quer fazer? Não sei o que mais poderia ser pela forma que fala. Eu estou... Eu não vejo traços disso. Mas não tenho certeza, doutor. Eu não posso chegar a uma conclusão tão cedo. Mas o fato da senhora ter acessos de amnésia, isso não significa que está ficando louca. Não tem nada a ver com isso. Não adianta. Porque eu sou mesmo. Não quero me contar, mas eu já sei agora. E por que sabe, Sr. White? Porque eu também dei para ouvir vozes. Então vamos ver. Sim, você quer falar? Oh, não, meu microfone está aberto, desculpa. Estou atenta na sala. Tá tudo bem, tá tranquilo, viu? Então, vamos ver um outro exemplo, tá? Trocamos aqui o nome da paciente, por questões aí de sigilo, né? Então, imagina que ela se chama Luísa, ela é uma senhora de 54 anos, ela procurou um centro de estudo e atendimento em psicologia, tá? Ela buscou a psicoterapia e apresentou a seguinte queixa: olha, eu acho que eu estou muito depressiva e eu estou chorando muito. Então, Luísa é uma senhora de 54 anos, viúva, reside sozinha há 13 anos, desde o falecimento do seu marido. A paciente tem 2 filhas, que são do falecido marido, e a mais velha é casada. E a mais nova é separada e tem 2 filhas que moram com ela. Ambas as filhas de Luísa e a mesma dividem o mesmo terreno. A Luísa sofre de fibromialgia, ou seja, aquela doença que acomete todas as partes do corpo e ela é caracterizada por dor muscular abrangente. Então, a dor, queridos, que nós vamos aprender aqui na psicossomática, ela é uma experiência individual. Ela é uma experiência subjetiva. E ela vai ser manifestada pela linguagem do corpo, né? O corpo falante não segue uma regra de comunicação. É preciso uma articulação simbólica para que, pelo menos em parte, seja elaborado um pouco do real da dor. Isso aqui eu coloquei aqui para vocês, uma citação que eu estou lendo. Vou colocar aqui no chat, vai salvando. E aí, nesse estudo de caso, a Luísa disse que ela estava tendo muitas crises depressivas, sendo ela medicada
E depois ela foi encaminhada, inclusive, a um médico psiquiatra. Durante as falas de Luísa, ela relata que não consegue fazer mais nada e que se sente inútil. Ela explica que desde que passou a sentir muitas dores por causa da fibromialgia, ela perdeu o ânimo e não consegue fazer mais nada do que fazia antes. Gente, realmente, o adoecer estabelece essa via de mão dupla, né? Eu tô doente, afeta o meu emocional, e no nosso caso, o emocional gera o sintoma. Olha que interessante. Então, a paciente, ela fala que deixou de fazer muitas coisas, como ir para a hidroginástica, ir à igreja, e entre muitas outras coisas que ela gostava de fazer, mas ela não consegue. Então, trouxe uma outra citação para vocês, que é muito importante a gente lembrar que o sintoma faz sofrer a pessoa que está carregando esse sintoma. Então, eu trouxe uma citação de Mourano, que ele fala o seguinte: o sintoma que faz sofrer o neurótico constitui-se uma metáfora da ideia inconciliável que abriga o desejo proibido de satisfação. No entanto, o próprio sintoma abriga em si uma satisfação, mesmo que paradoxal, ao manter-se metáfora do desejo. Eu fiz questão de trazer isso porque não sei se meus queridos alunos de fisioterapia e enfermagem compreendem. Porque existe um gozo em estar doente. Oh, sério, Títia? Fala a verdade. Claro, vamos traduzir. Se através do sintoma eu sou acolhido pelo outro, ele vai fazer mingauzinho para mim, não vai me cobrar tanto, eu tenho um certo alívio das minhas obrigações ou daquilo que me deixa ansioso. Tem gente que inventa que está de atestado médico, vocês nunca passaram por isso, não? Só aqui na minha vizinhança. Então é disso que Mourano fala. Olha, o sintoma que faz sofrer o neurótico constitui-se como uma metáfora da ideia inconciliável que abriga o desejo proibido de satisfação. Mas através do sintoma há uma certa satisfação. Mas olha que interessante que eu acabei de falar para vocês, né? Às vezes você conhece alguém aí que é hipocondríaco. É a própria satisfação do desejo através do sintoma. Ele não consegue se enxergar além da dor, né? Para além do portar esse sintoma. Olha que interessante. Ele precisa, né, desse apoio. Tem gente que inventa aí um atestado médico para evitar aí uma experiência, seja num trabalho que está sendo emocionalmente insuportável. Normalmente esse que é o pré-requisito, né? Então, Denise Mourano, ela traz também que a histeria mostra o quanto o corpo ele é fragmentado, ele é cifrado, ou seja, é um lugar de inscrição de mensagens significantes que jogam com o deslocamento de sensações de prazer, de gozo. Por isso, o corpo histérico, com seu mapeamento sintomático, deve ser tratado como um sonho, ou seja, exige decifração. O que ela está falando aqui é que o que significa para cada sujeito uma gripe, uma febre, uma dor de garganta. Isso é algo único. Então vamos trazer aqui, é algo individual, não dá para a gente generalizar e apoiar uma regra geral, ok? Então, continuando falando da Luísa, a Luísa, observe, ela relata que atualmente a mãe precisava de muitos cuidados e que não podia ficar sozinha, porque sofre de Alzheimer. Diz que sempre teve um bom relacionamento com a mãe, que a mesma sempre foi muito carinhosa com ela, com as irmãs, ao contrário do pai, que era muito agressivo e estúpido com ela, e batia sempre, por qualquer motivo. A paciente diz que não se lembra muito da sua infância. Apenas se lembra de poucas coisas.
O pouco que se lembra da sua infância é que era ela quem cuidava das irmãs e que quando sua mãe ficava internada no hospital, era ela também que estava lá ao lado da mãe. Então você vê que há uma sobrecarga de função dessa Luísa, né? Diante da inaptidão da mãe por questões fisiológicas de cuidar das próprias irmãs, ela meio que dividia essa função materna com a mãe. Agora, olha essa história, porque vocês vão entender logo, logo, já na próxima aula, que o sintoma é coerente com a nossa história, já uma vez que nós estamos atrás da causa emocional, né? Então, a paciente conta que quando saiu de casa para se casar, ela tinha 17 anos. E que o pai, nesse momento, pediu perdão a ela por ter sido tão agressivo. A mesma diz que o pai se sente muito arrependido porque, na época, a tratava com grande agressividade. Ela relata também que o marido foi um homem bom para ela, não havia brigas entre eles. Diz que ele era uma ótima companhia para ela e que foi um bom pai para os filhos. Nunca agrediu verbalmente e nem fisicamente os mesmos. Relata que desde a morte do marido se sente muito sozinha. Diz ter vontade de ter um namorado, mas não arruma porque tem medo de que o mesmo faça algo de ruim contra ela e as filhas. Ou seja, a histérica deseja sempre que seu desejo permaneça insatisfeito. Então, isso acaba, queridos, mantendo o sintoma. Olha que interessante. A filha mais nova de Luísa aparece muito durante o discurso da mesma, então ela fala mais da filha mais nova, no sentido que essa filha está desprotegida e precisa muito de proteção. Refere-se que, como essa filha está separada do marido, ela precisa de alguém que a conduza e que cuide. A mesma diz que a outra filha, a mais velha, tem marido e não precisa de proteção. Nas falas de Luísa, vocês conseguem perceber, antes de eu continuar lendo aqui, você percebe como é que está muito atrelado à figura masculina esse conceito de proteção? Conseguem perceber isso? E lembrem-se que o pai dela foi muito agressivo com ela. E ainda assim ela dividia a função materna com a sua mãe. Então ela fala, eu escolhi o marido, ele não era agressivo comigo, nem com as minhas filhas. Então é esse que é o entendimento que ela tem de um bom casamento. Eu queria até arrumar um namorado, mas e se? Percebe? Então, às vezes, a gente se manter nessa ausência de oportunidades de conhecer novos amores, pode ser esse estado de paralisia do sujeito, talvez aí seja a satisfação do desejo. E talvez aí seja a causa da sua fibromialgia. Ou seja, às vezes a gente se mantém num constante receio de um futuro que às vezes nem venha a acontecer. Mas há de se pensar, por quê? Por que eu não vou lá e não realizo? Por que eu não vou lá e não enfrento, e não crio, e não experiencio, e então tomo a minha decisão? Né? Então, a gente aprendeu hoje, isso é proveniente dos traumas, e muitos deles com aquele outro significativo que nós verificamos na aula passada. Às vezes, esse outro significativo é ocupado pela figura do pai, da mãe, de uma irmã, de um cônjuge, de um amor não correspondido, ou até mesmo um amor platônico, então não correspondido, né? E aí ela tem isso muito, né? Eu acho que a minha filha mais nova, já que ela está divorciada, ou seja, distante da figura masculina, provavelmente ela precise mais de mim, já que a minha outra filha, ela continua casada, né?
Então, nas falas da Luísa, a mesma diz que sempre cuidou da mãe e que agora a mãe está sob os cuidados da irmã. E ela conta que a irmã não sabe olhar nem cuidar da mãe direito. A mesma diz que era ela que deveria estar sempre do lado da mãe, mas não consegue mais ir ver e cuidar da mesma. Acrescenta que sempre está se preocupando com todos. E aí, amados, Freud diz que a identificação de uma mulher com a sua mãe permite-nos distinguir duas possibilidades. A pré-edipiana, sobre a qual se apoia a vinculação afetuosa com a mãe, e essa é tomada como modelo, e a camada subsequente, que é a advida do complexo de Édipo, que é a rivalidade que nós estudamos lá em Tópicos, onde essa filha procura eliminar a mãe por aquela relação inconsciente pautada na rivalidade. Então, durante as falas da Luísa, a mesma fala que se sente muito dependente, porque as filhas estão sempre fazendo o que ela não consegue. E quem sofre de fibromialgia sabe, gente, a dor é paralisante, mas a causa emocional, ela é, o que nós estamos aprendendo aqui? Individual. E isso, então, a torna muito dependente. E durante essas falas, a paciente chora muito, diz que não gosta de depender de ninguém. Conta que quando se sentia bem para fazer as coisas, era ela que arrumava a casa das filhas, arrumava a casa dela, cuidava da mãe, fazia um tanto de coisa. E agora se sente muito inútil, porque não consegue fazer nada. No entanto, foi marcado para Luísa o quanto ela permanece presa a essa identificação com a mãe. A dificuldade em que a mesma sente em se separar da mãe e o quanto ela se sente dependente da filha e o quanto ela sustenta essa dependência da mãe. Nesse momento, quando o terapeuta retorna isso para a Luísa traz que a mãe sempre dependeu dos outros e que a mesma nunca conseguiu fazer nada. Contudo, Luísa ressalta o quanto ela está repetindo e fazendo tudo que a mãe foi. Ela está falando, estou sendo igual a minha mãe. E isso trouxe uma angústia para ela e Luísa começa a perceber como é que essa situação de repetição desse modelo materno a angustia. Porque nesse momento, no portar desse sintoma, ela sai do lugar de autônoma e passa a depender dos outros, tal como a mãe. Então, a paciente, ela refere-se à sua angústia de não conseguir fazer nada e à sua dificuldade de separar-se da filha, tal como a sua mãe. Olha que interessante, tá vendo? A paciente, muito determinada em uma sessão, ela relata que havia conseguido retomar algumas atividades que antes não fazia, como a hidroginástica, arrumar a casa, e isso está fazendo ela se sentir bem. Ou seja, quando, através da fala, o doente começa a ter acesso à causa do sintoma, a intensidade desse sintoma vai diminuindo, e a partir do momento que essa causa emocional, que esse trauma emocional, ele vai sendo ressignificado, esse sujeito vai se curando até o sintoma desaparecer. Então, não se trata mais, meus queridos, de uma cura provisória, mas uma cura, uma vez que a causa do sintoma, ela é envolvida no seu tratamento. Ok? É isso aí. Deu para entender, queridos, as lacunas que ficaram lá na aula passada? Estão caminhando melhor?
Eu nem sei se quem me perguntou tá aqui, mas vai ficar gravadinho. Então, agora eu acho que na próxima aula a gente já pode trazer como é que é psicossomática, entende o sintoma, porque aí não vai haver mais saltos. Tranquilo? Vocês estão caladinho. Ai, ai, ai. Tudo bem? Até aqui tá tudo bem? E aí, Cindy, o que que você tem para ler para nós? Que eu tô ansiosa. Hoje eu não preparei o momento fim de aula, não. Eu falei, eu tava contando lá com a Cindy. Você entendeu, Kelly? Então mesmo. Aham. Não tá vendo saltos? Ok. Uhum. Que falar, professor, você está indo rápido demais, eu não tô lembrando quase nada. Explica mais um pouco. Calma aí. Eu não tinha feito. Aí eu pus organizadinho. Essa aula de hoje, inclusive, tá lá e mandei para vocês no WhatsApp. Ok? Estão entendendo? Fala para mim, gente. Por que vocês estão calados? Ô, gente, tô ficando esquizofrênica com esse silêncio. Eu tô conversando sozinha. Fala pra mim. Ó, ó, são 10 horas ainda. Tá aqui, ah, tá. Entendeu? E dá tempo, pode conversar agora, gente. Vocês não estão interagindo. Hum, porque à medida que o conteúdo vai andando, a gente vai vendo mais estudos de caso, da psicossomática, a causa dos sintomas direitinho, vai ficando mais tranquilo para vocês. Uhum, entendi. Tá bom, não tem problema não. Cindy, então vamos ouvir a Cindy. Você lembra lá da metáfora? Eu adoro aquela história da Holanda, que eu fui para a Holanda em vez de ir para a Itália. Só que você falou assim, na aula, eu vou ler com vocês e vou trazer um entendimento. É bom que vai agregando valor, vocês estão lembrados? A gente está silenciando o Bruno, nós estamos atentos aos nossos hábitos, não é? Deixa eu só pegar o livro ali, só um minutinho, tá? Tá bom. Já explico. Aham. Vocês estão cansados? Ok, beleza. Eu entendo, tá? Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas hoje a gente não vai demorar muito aqui na aula, tá? Mas aí deu para entender na próxima aula, agora a gente vai falar sobre especificamente como é que a psicossomática entende o sintoma. Como é que é a intervenção da terapêutica medicamentosa alopática? Depois, estudo de caso. Depois, homeopática. E vamos indo, tá? Beleza. Marinês, tá tudo bem? Ah, sim, voltou. Fala aí, Cindy. Tô falando e desliguei o microfone. Ah, sim, acontece comigo também. Então, dentro do que a gente está estudando aqui, né, psicossomática, e quando a gente pensa nessa questão dos fenômenos somáticos, né, aí eu estou fazendo a leitura de um livro, que é até o livro que eu compartilhei lá no grupo, esse aqui, ó. Talvez você deva conversar com alguém. E aí tem vários relatos, ele é escrito por uma terapeuta que faz diversos atendimentos e se submete à terapia, que é muito até legal de acompanhar esse processo dela. E aí ela atende uma paciente em específico que inicialmente tinha o diagnóstico de câncer, fez todo o tratamento e fez o acompanhamento na psicoterapia. Chegou um dado momento em que o câncer regrediu. Então ela teve a cura, né, a remissão do câncer por um breve período de tempo. Só que esse câncer retorna em um segundo momento, porém, sem expectativa de cura. E aí essa paciente volta a procurar a terapeuta e pergunta se ela poderia ficar com ela
até o último dia dela. Então, é um relato muito bonito para a gente poder acompanhar e se sensibilizar. Então, em uma das consultas terapêuticas, essa paciente havia recebido esse texto de uma amiga, e essa amiga dela teve um filho, né, o tão esperado filho, porém esse filho recebeu o diagnóstico de autismo severo ainda na infância. Então, aquele filho idealizado normal, né, essa expectativa foi quebrada com o diagnóstico do autismo. Então, essa amiga, ciente do diagnóstico que estava fazendo acompanhamento na terapia, compartilhou esse texto com ela. Porém, em primeira nuance, ela recebeu esse texto de forma muito negativa. E aí ela levou esse texto para ser debatido na terapia junto da terapeuta. E ali foi proporcionado muitas reflexões, que é muito bonito de acompanhar a forma como ela elabora, né? O pensamento, ela reelabora depois. Então, é todo um processo de acompanhamento, de diálogo, de espelhamento da própria fala que a terapeuta conduz, que faz ela refletir. E o mais legal de todo esse processo é que a gente está falando da busca da cura no âmbito somático, né? Ela estava com um diagnóstico de câncer, um segundo diagnóstico, sem expectativa de cura. Com o passar do tempo na terapia e sempre almejando o fim da vida, sempre nessa expectativa, chega um dado momento em que ela e aí, a partir das reflexões nesse texto, ela começa a pensar não no fim da vida, mas o que ela pode fazer enquanto ela está viva. Então, é uma mudança de chave no processo do pensamento. E aí, no decorrer do andamento do livro, essa paciente recebe a notícia de uma nova remissão do câncer. Então, o câncer começa a regredir novamente, o tratamento vai tendo sucesso, e ela consegue novamente ter uma expectativa de vida longa, de pensar a longo prazo, e ela relata esse desejo de poder pensar a longo prazo, né? O que é muito bonito. E tem tudo a ver com esse processo que a gente está estudando aqui, nessa questão somática, o sentir. O quanto que o psíquico tem força no físico, né? Que é isso que a gente está falando aqui. É muito bonito. É um texto que eu compartilhei, eu posso até ler. Ele chama Bem-vindo à Holanda e faz a gente refletir muito essa questão da expectativa, né? Porque a gente aprende, inclusive, culturalmente, a ter planos, né? A pensar a longo prazo, a ter objetivos, e quando esses objetivos traçados têm algum ou qualquer tipo de rompimento, e aí a gente começa na chave inversa, né? A gente não sabe lidar com a frustração, esse é o ponto. E aí esse trecho traz uma reflexão frente a isso. Perfeito, é isso mesmo. Só fazer um reforço na sua fala. A gente não aprendeu a lidar com as nossas frustrações, que são os traumas, que é sinônimo de trauma na psicanálise. Eu estou tão frustrado, com uma carga emotiva tão intensa, que eu preciso recalcar esse afeto. Eu preciso dissociar esse afeto da minha experiência. Só que isso retorna. E pode ser sob a forma de um sonho, xistes, ato falho ou sintoma. Esse que é o problema. Entendeu? Então, qual que é a intensidade, né? Como é que vai ser? Excelente. Pode ler. Aí eu vou ler aqui, mas eu convido vocês a fazer a leitura do capítulo, né? O capítulo 12. Está naquele anexo, porque aqui tem um trechinho do livro, do texto. O capítulo tem as reflexões produzidas a partir da angústia do fim da vida, da notícia com uma nova expectativa, então tem toda uma nuance que o texto só é muito singelo, né? A gente precisa desse todo para compreender o que está sendo dito aqui, inclusive.
O texto chama Bem-vindo à Holanda. E ele começa assim: esperar um bebê é planejar uma viagem fabulosa à Itália. Você compra um monte de guias e faça os planos maravilhosos. O Coliseu, o David de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Pode ser que você aprenda algumas frases práticas em italiano. Tudo é muito excitante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. Você faz as malas e vai. Várias horas depois, o avião aterriza. A aeromoça aparece e diz: Bem-vindos à Holanda. Holanda? Você diz. Como assim, Holanda? Minha viagem era para a Itália. Eu deveria estar na Itália. Passei a vida toda sonhando em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda. E é lá que você tem que ficar. O importante é que eles não te levaram para um lugar horroroso, desagradável, imundo, cheio de pestilências, fome e doenças. É apenas um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novas guias. Precisa aprender uma nova língua, completamente nova, inclusive. Você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que nunca viu. Trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo do que a Itália, menos chamativo do que a Itália, mas depois que você está lá por um tempo e consegue recuperar o fôlego, olha em volta e começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento, a Holanda tem tulipas, a Holanda tem Rembrandt, mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir à Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram lá. E pelo resto da sua vida você dirá: é para lá que eu deveria ter ido. Foi isso que eu planejei. A dor disso jamais, jamais, jamais desaparecerá. Porque a perda desse sonho é uma perda muito, muito significativa. Mas se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, pode ser que nunca se sinta livre para aproveitar as coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Sim. Terminou aqui o trechinho, mas eu vou disponibilizar de novo o texto lá no grupo de WhatsApp, né? E o livro. E aí vale a pena a gente ler as reflexões, né? Que são produzidas dentro de um contexto, porque ali tinha um diagnóstico oncológico terminal, né? Sem tratamento, sem perspectiva de melhora. Então, as reflexões a partir do texto, dentro de um contexto, é que faz a gente refletir e compreender, principalmente na prática, o que está sendo dito aqui em teoria, que é muito bonito, né? É isso mesmo, e é um convite, né, para o encontro primeiro conosco, porque eu acho que fazendo uso, não sei se vocês já viram o livro do Caligares, né, Cartas para um Jovem Terapeuta, ele fala, né, se em algum momento você estiver atendendo um paciente e você perceber que não houve cura, lembre-se que o seu método, né, já foi eficaz, pelo menos com uma pessoa, ou seja, com você. Então, um bom profissional de saúde, primeiro, cuida de si. Primeiro, busca um refinamento pessoal, para então proporcionar um caminho de cura para o outro. Isso que você leu, eu conheci só essa historinha, eu não conheço esse livro como um todo. Eu conheci só essa historinha, só esse trechinho. E é um convite para a gente poder pensar, né, quantas vezes que a gente fica preso nos problemas, que é algo tão pequeno, nas nossas limitações, naquilo que foi rotulado pelo outro como erro, ao invés de
escancarar as nossas possibilidades e até desenvolver as nossas capacidades, que por hoje podem ser que se encontrem mais limitadas. Mas a gente tem essa possibilidade de desenvolver, sim, né? Isso é fenomenal, fenomenal. E é um processo de cura, né? É um processo de cura. Essa condição de nós sermos seres finitos, se isso fosse uma lembrança diária, seria um gatilho para trazer a nossa existência para o presente. Porque quando terminar essa aula aqui, ou até mesmo durante a aula, a gente não sabe até se a gente vai voltar amanhã, não. Você falou o quê? Não, professor, inclusive eu estou desligando agora, porque eu vou ali dar um beijo na boca. É isso aí. Você vai despedir, vai dar boa noite dos seus familiares, dos seus grandes amores, com mais alegria, com mais afeto. O problema é essa garantia fake, né, falsa, de que amanhã vai chegar. Não tem isso, não. Pare e pense sobre isso. Você fala, não, boa noite, Cindy. Amo você, viu? Obrigada pela aula. É assim. E o novo. O legal da gente pensar assim, nesse sentido é porque a única diferença, né, que às vezes quem está passando por um diagnóstico em fase terminal é que eles sabem a data fim, talvez, né, a possibilidade. Não, a possibilidade, sim. Isso. A data não. Mas então, pensando nos cuidados paliativos, é exatamente o que você disse. Trazer vida para o sujeito enquanto ele está vivo. É isso que é cuidados paliativos. Não é enterrá-lo antes do próprio óbito, né? Como é que a gente enterra um existir alheio? Através do olhar de pena, através de um diálogo que evita falar sobre assuntos delicados. Mas espera aí, o que você quer dizer com isso? Né? Será que isso não é enriquecedor? Eu imagino que esse livro, eu não li, mas quando a gente coloca reflexões sobre a própria vida, você encontra, por exemplo, no ambiente terapêutico, oportunidade para falar sobre aquilo que é censurado e impedido diariamente nos nossos grupos sociais. Né? Terapia fala disso. Fala disso. Outro dia, alguém disse para mim assim, mas eu estou pagando você? Para você, eu tô apanhando aqui? Eu falei, eu não tô te batendo. Ela falou, tá, com a sua língua. Quer dizer, eu não falei nada, não falei de modo agressivo, trouxe uma reflexão, um questionamento. Ah, a pessoa falou, que eu tô te pagando para isso, não. Me adula, é assim que eu tô acostumado, né? Mas será que a psicossomática vai falar isso, será que eu tô disposta a abrir mão daquilo que me adoeceu? Desse meu hábito, igual a gente leu lá, o pai, né? E olha o tanto de manteiga que você está passando no pão, né? Assim, endireita a coluna, meu filho. Você não tá com cuidado com as suas coisas porque o dinheiro não é seu. Ué, mas não tem tempo, eu te amo. Nó que lindo, nó que massa, deixa eu te ajudar, quebrou. Vamos consertar isso aqui, vamos ver o que foi possível. É assim. De experiências mais ricas, afetuosamente, né? Oi, Cindy, estou aqui, amor. Eu ia só comentar, assim, quando você reforça essa questão da escuta sem julgamento, né? O quanto é importante a gente entender que talvez aquilo que para a gente é estranho, no contexto do outro, para ele é natural. E que aquilo que pode nos chocar, naquele momento da escuta, essa relação não é permitida. E por que eu estou trazendo isso? Né? O Caligares tem um exemplo lá naquele livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, onde ele atende um paciente e o paciente não traz como queixa, mas ele traz como um fato que ele come as próprias fezes, né? A copofagia. E aquilo não é para o paciente algo que o coloca em sofrimento. Então, portanto, não é um objeto da análise, né? Da terapia. É algo estranho? Choca, sim. Mas para o paciente é natural. Então, se para ele é natural, a gente não tem que tentar fazê-lo enxergar aquilo de um outro modo, do nosso modo, né? Com a nossa ótica. Então, essa questão, assim, às vezes o que pode ser estranho nessa escuta, a gente tem que pensar se é estranho para o locutor, né?
Então, nesse processo, assim, essa questão da escuta sem julgamento, a gente vai, principalmente nessa questão da somática, né? Porque quando a gente pensa em somática, a gente acaba pensando, a palavra me remete a algo mais superficial, e não é, né? É algo muito mais profundo. E aí esse profundo, aquela locução, aquele diálogo que vai acontecer ali, é que vai dizer do quão profundo é para aquela pessoa e o que é profundo para aquela pessoa, né? Acho que é isso. E aí, eu já ouvi vários relatos, inclusive de meus alunos, de fisioterapia, que no momento da sessão de fisioterapia, eles se sentem como que eles estão ocupando o lugar de psicólogos, porque muitos dos seus pacientes vão trazer relatos pessoais. E aí, o que eu ouvi de uma aluna foi: quando eu estou só eu e a minha paciente, quando termina a sessão de fisioterapia, ela fala: hoje foi ótimo. Quando tem mais de um paciente e ela não tem a oportunidade de ouvir, ela só escuta. E não pense que é pouco. Ela escuta bonitinha. Ah, entendi, com interesse, né? E aí, quando não dá tempo, ela fala: ah, hoje eu tô saindo aqui, não tá bom, não. Hoje não foi bom, não. Então, a terapia morfoanalítica vai dizer disso também, para agregar valor aí à intervenção de vocês. Só que a Cindy trouxe um questionamento muito importante. Talvez o meu querido aluno esteja se perguntando: como é que eu escuto, então, sem julgamento? Ou, o que me impede de proporcionar uma escuta empática? Não é verdade? O que é a mesma coisa. Então, isso, queridos, vou falar para vocês de modo muito simples. Requer autoconhecimento. Para eu poder entender o que é meu, o que é do outro, e respeita aquilo que é seu, para que você possa, então, respeitar aquilo que é do outro. E aí vocês aprenderam isso lá em Tópicos em Psicanálise, que é a projeção. Quanto maior o meu lixo emocional, aquilo que eu não consegui aceitar para mim, eu começo a atribuir ao outro. Isso é uma questão primordial para que a escuta sem julgamento aconteça e eu não me encontre num contexto ansioso que possa fazer com que eu pense que eu tenha que mudar os meus valores ou mudar o outro para que essa relação de fisioterapeuta, paciente, psicólogo, paciente, enfermeiro, paciente dê certo. Não, isso não é um pré-requisito, né? Isso é muito importante. Oi, Cindy, eu. O quê? Hã? Se deixar, eu falo. Assim, Deixa, eu vou deixar você falar, porque a gente está quase acabando, vamos falar. Hoje é mais tranquilo mesmo. Vou ouvir mais. Você falou uma coisa aqui e me fez lembrar de uma situação, né? Uma vez eu vi um vídeo na internet que falava assim que os médicos precisam ter mais empatia médica, né? E aí eu vou colocar isso dentro de um contexto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo próximo, né? A minha tia estava à espera de uma consulta de uma especialidade X. Então, quando você depende do SUS, esse processo demora, né? Então, você cria uma expectativa naquela consulta, por exemplo. Com certeza. Quando ligam para falar, a consulta saiu, existe um investimento até emocional dentro desse processo. A minha consulta saiu e ela ligou aqui para casa, minha consulta saiu, quem pode ir comigo? Então, o paciente, ele se prepara para aquele momento, né? Ele tem uma expectativa, aquilo vai dizer, talvez, de um tratamento a curto, longo prazo, de algo com que ele vai ter que conviver, que diz que diz de um tratamento talvez até mais específico, mais doloroso, não um tratamento físico, enfim.
eu não conheço a linguagem médica, né? E aí, quando aconteceu a consulta, ela estava na sala de espera, né? Então, você tem todo um processo, você vai, você pensa no que falar, o que pode ter causado. Então, você tem um preparo e um investimento emocional. Sim. Quando chegou o momento da consulta, ela não gastou 5 minutos. Foi muito rápido, né? Então, ela não pôde nem falar muito. Chegou lá, não é isso, tá? Você vai tomar isso, acontece isso, toma receita, marca o retorno, eu te vejo depois. Foi muito rápido, assim. E aí, a reclamação que eu escutei depois, nossa, que falta de empatia, né? E aí a gente pensa nesse processo. E aí me lembrou exatamente esse exemplo que você acabou de dar, né? Quando é uma consulta e quando é mais consultas. Então, assim, essa questão da rede pública, principalmente, né? E aí eu lembro até de um TCC que você falou que um aluno seu fez, que foi na fila, né? Nas filas de espera. Assim, Espera você pode... hospitalar, deveria ter um acolhimento ali. Isso. Poder aí, acolher essa ansiedade. exato, assim, às vezes é essa questão médica, né, prática ali, porque é uma outra, é uma equipe multi, né, se a gente for pensar, é multi, que se complementam, né, complementar, então um auxilia o outro, e aí se essa rede médica, assim, os médicos em si, que fazem esse atendimento, não conduzirem, talvez, esse momento da escuta acolhedora, mesmo que breve, né, talvez quebra ali até uma relação que poderia acontecer de forma terapêutica, médico e paciente, talvez quebre uma visão de futuro do próprio paciente com o tratamento, né? Tem N possibilidades aí que podem surgir dessa relação superficial, né? Então, talvez seja um ponto, assim, para a gente pensar, e esse, eu lembro desse TCC que você comentou. É isso mesmo. Exatamente. Algum aluno de enfermagem gostaria também de se expressar e de fisioterapia? Estamos caminhando bem? Tranquilos? Sim? Não? Hã? A esquizofrenia voltando, sim, de volta aqui. Senão vou terminar o semestre esquizofrênica. Então tá bom. Podemos encerrar por hoje? Tá tranquilo? Sim? Então tá bom. Então, um beijo grande para vocês. Se cuidem, sejam gentis com vocês primeiro, né? Excelente final de semana para vocês. E até terça-feira. Tá bem? Um beijão. Eu que agradeço, queridos. Obrigada, viu? Obrigada, Cindy. Eu já até separei esse PDF, manda lá de novo, que eu tô com um problema no meu WhatsApp. Provavelmente devo ter perdido esse PDF do livro que eu quero ler. Obrigada, Marinês, pela parceria. Obrigada, Kênia. Obrigada, Cindy, Luana, Cristiane. Obrigadíssimo. Boa noite, Carla. Até mais. Oi, Jaime, boa noite. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Um Até beijo. mais. Tchau. Beijo. Até.